Eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês e abrissem no livro de Provérbios, para que nós possamos começar a aprender um pouco mais de Deus sobre alguns ensinamentos. Hoje de manhã foi uma bênção, nós aprendemos muito, inclusive eu também, né, Dani? E Deus tem muito mais para nós hoje. Deus tem muita bênção, muita informação com sabedoria, muita inteligência do alto que Deus acabou ministrando para nós, para que a gente possa aprender a usufruir da palavra de Deus ao nosso próprio benefício. Amém? Glória a Deus. Amados, vocês acharam o livro de Provérbios? Provérbios, então, no capítulo 21. Provérbios, no capítulo 21. Amém? Eu ainda não amém, mas eu estou chegando lá. Espera aí, achei. Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21, ele diz o seguinte: o coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde ele quiser. Amém? Glória a Deus. É simples. É basicamente o que nós vamos falar hoje, sobre este versículo. O versículo que diz assim, eu vou ler de novo, vocês podem me acompanhar? Ó. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Amém? Glória a Deus. O que exatamente esse versículo quer falar para nós, Ricardo? Bom, basicamente, esse versículo, ele mostra para nós uma situação que nós passamos, às vezes na nossa vida, de uma maneira desapercebida. Deus aqui, ele está falando uma coisa interessante, ele está usando um exemplo de um rio, né? Mas, antes de a gente perceber o exemplo do rio, eu quero que a gente pegue algumas palavrinhas desse versículo. O primeiro é o coração. Diga comigo, coração. Quando nós nos referimos a coração, a gente está falando sobre sentimento, a gente está falando sobre ideias, a gente está falando sobre a alma em si. E aí, ó, o coração do rei. Quando Provérbios, que é um livro maravilhoso, ele apresenta algumas situações, ele está falando daquela época, ele está falando de um contexto também histórico. Ele está falando, então, utilizando exemplos do que acontecia naquele momento. Por isso ele colocou rei. Mas aqui a gente pode entender como autoridade. Então, assim, quando o coração do rei, ou quando a vontade de uma autoridade, né, ele fala que é como um rio. Como um rio. E esse rio, ele pode ser controlado pelo Senhor. Aonde o nosso próprio Deus, ele pode fazer esse rio ir para a esquerda, obrigado, ou para a direita. O nosso Deus tem o controle de fazer isso? Tem? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um rio passando aqui próximo da igreja, não temos? Né? Alguns irmãos aqui, não sei quais irmãos, também não precisa erguer a mão, espera eu falar, aí depois você decide. Conseguiram ver o rio Sorocaba de uma forma serpenteada. Ele não era reto, ele não era acompanhado por essa marginal. O rio Sorocaba antes, ele era em forma de serpente, ele tinha várias curvas, entendeu? E esse é o comum dos rios, porque a água, quando ela vai em encontro à terra, ela procura a maneira ou o local mais fácil para ela poder escorrer. Concordam comigo, sim ou não? Então olha só que interessante. Nosso Deus que criou a terra, que criou a água, que criou o ar, que criou os animais, que criou tudo, Ele fez os rios. E Ele queria que os rios tivessem um caminho. E esse caminho foi determinado pelo próprio Senhor.
porque Ele é o Criador de todas as coisas que nós conhecemos, amém? Glória a Deus. E aqui fala que o coração do rei, ou a vontade da autoridade, é como um rio. E esse rio pode ser mudado para a esquerda ou para a direita, de acordo com o que está acontecendo naquele momento. Se tem um desabamento aqui, a água ela vai desviar. Se cai uma pedra, ela vai desviar para o outro lado, mas ela vai continuar caminhando, ela vai continuar fluindo. Amém? E aqui fala que Deus, o nosso Senhor, Ele dirige a vontade do rei, ou a vontade de uma autoridade, para onde Ele quiser. Se você orar para Deus e você tiver uma causa que você precisa que seja direcionada ao seu favor, é o que este versículo está dizendo. Ore e peça para que Deus interfira na vontade de alguma autoridade ao seu favor. O versículo, às vezes ele vem configurado de algumas palavras históricas, mas o que ele está querendo dizer é exatamente isso. Deus está pronto para te abençoar, para aquilo que está necessitando de uma decisão de alguém que não é você, mas que essa decisão, ela vai favorecer a você. Amém? Glória a Deus. Bom, meus amados, e o que é interessante para a gente entender é que esse versículo, uma frase que vai ajudar a gente a entender, é que esse versículo ele fala uma coisa interessante, que Deus, Ele inclina o coração dos homens ao nosso favor. Amém? Ok? Fale para esse irmão do seu lado que Deus te colocou do meu lado por algum motivo. Nem imagino, pastor Daniel e a Thalita, o que acontece, né? Eu até utilizei o exemplo do Dani e do pastor Daniel, do pastor Daniel, da pastora Thalita, hoje de manhã, em relação assim, os dois perambulando pelo mundo, se encontram fora do Brasil, né, numa situação assim, inesperada, não foi calculado. De repente, lá nos Estados Unidos, pastora de Osasco, o pastor Daniel aqui de Sorocaba, e eles vão se encontrar lá fora, e aí eles casam, né, eles se encontram, namoram, não sei o que, vem aqui, casa, e tudo começou a acontecer, a igreja começa a se multiplicar, uma série de coisas. Não foi premeditado, não foi calculado, mas foi planejado por Deus. É aí que o versículo se encontra com coisas que acontecem na nossa vida. Aquilo que nós não esperamos e que pode acontecer. Aquilo que você deseja ainda pode acontecer. Ok? E nós temos alguns exemplos. E um dos exemplos que eu queria falar para você é uma coisa interessante. É que nunca, essa frase é uma frase que é usada às vezes no mundo, as pessoas acabam utilizando, mas ela tem uma verdade que eu quero colocar ela aqui para que a gente possa pensar. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Ele. Sempre foi Deus. Sabe, é interessante. Utilizando o exemplo que eu falei do casal dos nossos pastores, quando você encontrou o seu namorado, sua namorada, quando você encontrou o seu noivo, a sua noiva, o seu cônjuge, né, tua esposa, tua mulher, você consegue lembrar daquele momento? Né, aquele momento que você olhou nos olhos e você fala assim, não, é essa, né? Essa tchutchuquinha, né? Aí ela olha para você, meu chuchuzinho, né? E ali começou toda essa história e terminou, né? E estamos aqui, e estamos juntos. Olha lá, você se encontrou com ela lá e hoje você está com ela aqui. E quando você encontrou com ela lá e você está aqui, você já está aqui com uma família constituída dentro de uma igreja maravilhosa. Que eu preciso contar uma história para você que também Deus inclinou o coração de uma pessoa para que esta igreja fosse construída. Assim como você teve um encontro com o seu amado ou com a sua amada. Uma vez, o pastor Ayrton, um dos fundadores da nossa igreja, encontrou com uma pessoa. E ele
orou a Deus e teve a ousadia de falar: preciso de um terreno para construir a igreja. Uma pessoa que não era aqui do nosso meio, ela não estava aqui congregando com a gente, mas Deus, ouvindo a oração, inclinou o coração dessa pessoa em favor do pastor Ayrton e doou 2 terrenos para a construção dessa igreja, que é exatamente onde nós estamos. Mas se você observar, fala assim: como? O pastor conhecia? Não. Foi Deus. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. E o interessante é que no nosso emprego também acontece. Você vai mandar um currículo. Por que será que escolheram o seu currículo? Se você foi lá e fez uma entrevista, por que foi você que passou? Meus amados, sempre tem pessoas que são melhores que nós, ou tem pessoas que não são melhores do que nós. Mas por que nós somos escolhidos? Tem uma palavra na Bíblia que ela fala que muitos são chamados, mas poucos são. Será que nós temos escolhidos aqui na igreja hoje? Nós temos. Se no exemplo que eu dei aqui da igreja do terreno, no exemplo que eu falei do relacionamento onde você encontrou o seu amado ou a sua amada, se no exemplo que eu falei também aqui do teu currículo, de repente você não consegue entender muito o que Deus está querendo dizer, eu vou te dar um outro exemplo, o exemplo de família. Às vezes, eu vou dar o meu exemplo. Eu vim na igreja porque a minha mãe veio primeiro e ela começou a falar de Deus para mim. Eu me conhecendo, do jeito que eu era, bem diferente do que eu era hoje, metade do que eu era hoje, para falar a verdade, né? Era metade disso. Naquela época, né? Tão distante, naquela época, eu tinha até um pouco de aversão, posso falar para você, de crente. Né? Só para vocês imaginarem, né? Fique tranquilo, mas não saia daqui. Mas, por exemplo, eu andava de coturno, gente. Andava com aquelas calças pretas, tinha uns cabelão, curtia umas músicas de rock bem pesado, né? E você imagine, a minha mãe na cozinha louvor, eu no quarto, aqueles rockão. E o que era interessante é que a minha mãe não desistiu de falar para mim. Ela foi e ela teve uma sabedoria muito grande. Foi tocado por Deus. Por isso eu amo o louvor, porque foi através do louvor que Deus virou uma chavinha dentro de mim. E eu não recrimino nenhum tipo de ritmo, porque foi o rock gospel que me converteu para Cristo. Deus usou uma estratégia. Deus usou uma estratégia para que eu inclinasse o coração também. Para que eu... Opa, calma aí, tem alguma coisa de legal num determinado ponto que eu quero conhecer. Minha mãe pega um disco de rock do Fruto Sagrado e ela me dá. É um disco mesmo, é o disco mesmo. É aquele lá. Aquela lapa desse tamanho. E a gente vai se denunciando aqui, né? Alguém está falando, nossa, mas quando será que esse rapaz nasceu, né? Gente, eu sou da época do Orkut. Eu sou antigo. Eu sou antigo. Bom, voltando, vamos voltar lá. Então, tinha lá aquele discão, e eu tinha um disco lá de uma banda X, estava riscado, minha mãe falou, olha, eu quero te dar esse disco para você escutar, e você me dá um dos seus, até porque ela não aguentava mais. Aí eu peguei e dei um riscado, olha só, né? Falei, vou ganhar um disco novo, nem sei se é bom, não sei o que, mas esse aqui também... E ela trocou. E eu comecei a escutar. E o nome dessa banda, até hoje, eu considero ela demais, chama-se Fruto Sagrado. Eu comecei a escutar o Fruto Sagrado e tem um baterista que tinha um cabelão, né? Daí você já começa a entender por que eu fui tocar bateria, aquelas coisas todas lá. E eu comecei a ficar encantado. Eu falei, mãe, não, volta aqui. Mãe, não toca na sua igreja essas músicas. Ela falou, toca, filho. Eu falei, não exatamente na minha igreja, né? Mas toca, né? E eu fiquei curioso para conhecer a igreja. Eu ia
quando eu era pequeno, né, eu ia lá na garagem, onde conheceu, mas eu não tinha aquele envolvimento, eu tinha me afastado muito da igreja. E aí, nesse momento, por a minha mãe não desistir de mim, alguns outros amigos, inclusive uma professora da minha escola, todo mundo falando para que eu pudesse virar a chavinha, e teve um momento que Deus decidiu tocar no meu coração. Foi Deus que decidiu, não fui eu. Foi Deus que me escolheu e Ele falou, não, agora você vai entender o que é a mensagem de Cristo. E aí eu comecei a entender, eu comecei a me encantar, eu comecei a querer participar da igreja e fui me envolvendo com tudo o que eu podia. E isso é muito bom. Mas nós somos milhares de evangélicos no mundo. E por isso eu quero falar para você, por que você é o escolhido? Muitas pessoas ouviram a palavra de Deus e não deixaram ela entrar no coração. Mas Deus teve misericórdia da tua vida. Ele fez com que você compreendesse a mensagem de Cristo. E que você não fosse somente chamado, mas que você fosse o escolhido de Deus. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. E quando nós sabemos que nós somos escolhidos, nós também precisamos entender uma coisa. Por que você foi escolhido por Deus? Simples, meu amado. Deus, Ele não perde tempo. Ele é o dono do tempo. Ele sabe quando todas as coisas devem acontecer. Então não fique preocupado. Se alguma coisa ainda não aconteceu na sua vida, vai acontecer. Porque Deus, Ele determina o futuro, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e para sempre Ele vai ser. Ele está no controle de todas as coisas. E quando Ele chama alguém para o seu propósito, é porque Ele quer te entregar uma missão, uma meta, um objetivo. Então você não foi chamado simplesmente, e eu vou falar muito claramente para você, você não foi chamado para ficar sentado somente nessa cadeira. Nós precisamos sim ficar sentados nessa cadeira recebendo a orientação de Deus e a palavra, mas Deus está falando, você precisa fazer mais. Deus está falando que aqueles que foram escolhidos, aqueles que receberam esse chamado de Deus, que o coração se inclinou para conseguir encontrar a Deus e entendeu a mensagem de Cristo, Deus está falando, não é neste degrau que você tem que parar, pode subir para o próximo. Nós precisamos continuar. Deus está chamando você. Passe para um próximo nível. Você já está pronto para começar a entender que Deus é grande o suficiente para cumprir os sonhos que você tem no seu coração. E nada e ninguém vai tirar isso de você. Porque você não é o chamado, você é o escolhido. Você é a pessoa que Deus trouxe nesse lugar para receber a bênção que vem do céu. Porque você não é qualquer um. Você é filho de Deus, do Deus Altíssimo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E coloca na tua vida a bênção para que você prospere, continue no outro nível e não desista do sonho que Deus colocou no teu coração, amém? Glória a Deus, aleluias. E continuando para que nós possamos entender como que Deus realiza algumas coisas. Deus é maravilhoso, Deus ele é tremendo e Ele tem várias formas de agir e eu vou falar uma dessas formas. Deus ele é dinâmico, Ele muda, Ele faz as coisas do jeito que Ele quer para que o propósito dEle aconteça nessa terra, amém? Gostaria de perguntar, você gostaria de participar do propósito de Deus nessa terra? Você gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Deus para que Ele faça o que Ele bem entender? Você acha que Deus iria colocar você numa cilada ou Ele iria te dar a melhor bênção que Ele pode dar para você? Deus, se você entregar a sua vida nas mãos dEle, o que Ele tem para você é algo que nenhum homem consegue imaginar. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Para isso, eu vou convidar os irmãos que abram a Bíblia de vocês também em Gênesis, mas agora no capítulo 25. Glória a Deus. Gênesis capítulo 25. Eu vou contar uma história para vocês de um dos patriarcas
do povo de Deus. Amém. Gênesis capítulo 25, no versículo... Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não estou errado. 23, do versículo 23. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Amém? Quem achou, fale aleluia. Quem não achou, fale aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu também achei. Vamos lá. Versículo 23. Disse-lhe o Senhor. Está falando para mamãe de Jacó, dona Rebeca. 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Amém? É o que está escrito na sua Bíblia também? Glória a Deus. Estamos sintonizados aqui. Bom, a história que eu quero contar para vocês é de Jacó. Jacó, aqui nesse momento eu estou falando do nascimento dele. Jacó, quando ele foi nascer, ele nasceu gêmeos. Ele tinha um irmão chamado Esaú. Diga comigo, Esaú. Esaú significa peludo, ou cabeludo, mais ou menos assim. Então, um nasceu bem peludinho, cabeludinho, o outro nem tanto. Mas Jacó, ele nasceu com uma característica bem diferente. Ele nasceu grudado no calcanhar de Esaú. Você imagina a cena? Ele assim, ó, grudado aqui, naquele calcanhar peludinho, né? Aí ele está lá grudado quando ele nasceu, e por isso que ele recebeu esse nome. E Jacó também pode ele pode ser traduzido como traiçoeiro. Bom, olha só os nomes que nós temos. Esaú, que tem um nome aí, peludinho, e o outro que é Jacó, que pode ser também traduzido como traiçoeiro. E aí começa a trama da história desses 2 irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. E aí vamos continuar então. Chega um momento na vida de Esaú e Jacó que Esaú, ele tinha uma habilidade muito grande de caça, então ele virou caçador. E ele foi fazer as suas caças, e nesse dia ele estava muito cansado e ele decide voltar. Jacó, ele cuidava dos rebanhos, ele ficava mais ali próximo ali da casa da fazenda, etc e tal. E ele aprendeu a cozinhar, ele fez um MasterChef, né? E aí ele sabia utilizar lá daquelas, eu não sei, daqueles negócios lá, condimentos, né? E aí ele fez uma comida maravilhosa, deliciosa, super cheirosa, e está chegando um irmão que vem da caça, totalmente esfomeado, né? Com muita fome. Por isso, quem tem fome, toma cuidado, irmão. Além de você ficar o dobro do que você era, como eu falei, quem tem muita fome, e isso é verdade que eu vou falar para vocês. Quem tem fome, muita fome, na hora de tomar decisão, a própria ciência fala que você pode tomar decisões erradas, precipitadas e ansiosas. Sabia disso? Sabe por quê? Você quer resolver as coisas porque você está necessitando de algo. E é interessante que a Bíblia fala de uma displicência, para falar a verdade. Esaú chega perto de Jacó, sente aquele cheiro maravilhoso da comida e fala assim: irmão, me dá um pedacinho, me dá um pouquinho dessa comida. Jacó fala assim: eu dou com uma condição. Uma condição. Jacó fala o seguinte: olha, se você passar para mim a sua primogenitura, quer dizer, o direito de ser o filho mais velho, aí você pode comer. Dá a impressão, pelo que a Bíblia relata, que Esaú nem tinha consideração por isso, para ele não valia de nada. Ele fala: isso daqui não me vale de nada mesmo, me dá esse prato de comida e fica com a primogenitura. E aí a história segue. Até então, aparentemente, parece que isso não significa nada. Mas a Bíblia, ela vai relatando os fatos. Então, o que eu estou querendo falar para você é assim: preste atenção. Fala uma coisa comigo, fala assim: cérebro. Tá, só para você saber, você está falando com o seu cérebro, não com o meu cérebro. Tá? Fala com o seu cérebro. Fala assim: cérebro, agora é hora de prestar atenção. Olha
para aquele cérebro que está lá na frente. É o meu cérebro, tá bom? Você falou com o seu cérebro, presta atenção. Não perde essa não, presta atenção. Bom, nós temos aqui então uma primogenitura que foi negociada. Um deixou de ter e o outro ganhou. E a história continua. Quando ela continua, chega uma hora que você lembra que Jacó tinha um nome que ele significava traiçoeiro. Jacó, ele meio que se fantasia, assim, ele coloca ali uns pelos nele, com a ajuda da mãe dele, e chega próximo de Isaac, que está velhinho. Isaac, ele está, sabe aquela pessoa que já não enxerga direito, que usa a Bíblia de letras grandes, sabe aquelas pessoas que usam um óculos para perto, um para longe, um para o braço fica pequeno, você tem que esticar assim. Então, Isaac, ele estava assim, ele estava enxergando tão mal, tão velhinho, que daí chegou um momento que ele não conseguia reconhecer os filhos, tinha que chegar muito próximo, era pelo cheiro, era pelo toque, e era pelo que os filhos faziam. Isso é interessante, porque Jacó, percebendo isso, ele quis fazer algo, né? Ele quis tirar proveito disso, e ele sabia que o pai ia abençoar o Esaú, para que ele tivesse uma bênção para continuar tudo que Deus tinha colocado sobre o pai, passar para Esaú e Esaú ser muito abençoado. Aí ele faz lá uma tramóia lá com a mãe dele, e ele simplesmente se coloca no lugar de Esaú e recebe a bênção do pai. Quando ele recebe a bênção do pai, Esaú chega imediatamente, logo depois da bênção, e fala: o quê? O que está acontecendo aqui? Não acredito. Pai, o Senhor abençoou Jacó. Jacó já tinha saído. Jacó já saiu pela culatra. E aí você pega Esaú e fala uma coisa para o pai. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que o seu cérebro entenda uma coisa. A palavra, assim como nós aprendemos ontem, ela tem o poder da vida e da morte. A palavra aqui, nesse contexto, ela é tão importante que olha o desespero de Esaú. Ele fala assim: pai, eu não acredito que o Senhor deu a bênção que era para mim e para Jacó. Até o próprio Isaac, ele fica assim: mas eu não... E agora, o que a gente vai fazer? Esaú pergunta: pai, não sobrou nenhuma bênção para mim? Ele falou: filho, não sobrou. Filho, inclusive eu quero que você saiba de uma coisa: a bênção que eu dei para Jacó foi que todos os irmãos vão servir a ele, inclusive você. Ele ficou muito raivoso. Ele ficou com tanta raiva que ele queria matar Jacó. Aí a própria mãe e o próprio pai falam: Jacó, vaza, sai daqui, vai para outra terra, foge, sai daqui, porque senão o seu irmão vai querer matar você. E Jacó pega as coisas dele e vai embora. Preste bem atenção. Dá a impressão que Deus não está envolvido em nada, mas o que eu quero que você preste atenção é que Deus sempre está por trás fazendo as coisas e nós nem percebemos. Você é tão abençoado por Deus que o simples fato de você hoje chegar aqui, estar vivo, tendo o privilégio de escutar a palavra de Deus, isso foi Deus que organizou e arquitetou isso para que na sua vida acontecesse. E aqui ele está arquitetando uma história. Aqui ele está construindo, ele está escrevendo uma história. Se não acontecesse isso, Jacó não ia sair e não iria acontecer essa próxima parte da história. Amém? Todos comigo? Cérebro? Amém? Fala com ele aí, não deixe ele se distrair. O que acontece é que Jacó sai. Aí ele vai para uma terra. Aí, olha, você lembra que eu falei para você de relacionamento, de você encontrar o seu amor? E aí ele vai para uma outra terra. Olha que interessante, Dani, você também foi, né? Aí vai para uma outra terra e ele encontrou o chuchuzinho, né? A tchutchuca, né? Só que eu quero que você preste atenção numa coisa interessante. Lembra o que Jacó fez para Esaú? Enganou Esaú,
enganou o pai dele. Agora ele conhece o sogro, chamado Labão. Diga, Labão. De Labão ele não tinha nada, era lá ruim. Né? Eu não posso mudar a Bíblia, tá bom? Mas vamos supor que seja o apelido dele. Labão era lá ruim. Esse sogro enganou ele. Durante 7 anos ele trabalhou porque ele queria casar com Raquel, mas aí ele vai lá e fala que neste lugar a filha mais nova não pode ser entregue antes da filha mais velha. Você vai ficar com a filha mais velha. Ele fica com a filha mais velha, ele tem filhos, tudo. Naquela época podia, hoje não pode. Amém? Amém? Glória a Deus, entendemos? Aí ele, mais 7 anos, o lá ruim, que era o Labão, ele vai lá e ele começa a trabalhar mais 7 anos para ele conseguir a tchutchuquinha dele, e ele consegue. Mas no final de toda essa história, quando ele saiu, ele ficou 20 anos, diga 20 anos ele está ali trabalhando para Labão com o sogro, fazendo que aquilo se multiplicasse, os rebanhos, os negócios, o dinheiro, a finança. Ele parecia uma galinha de ovos de ouro que Labão cuidava, que gostava que ele estivesse lá, porque os dois estavam enriquecendo. Mas teve um dia que houve um comentário, onde os filhos de Labão, que era lá ruim, os seus filhos, os lá ruinzinhos, começaram a falar, sabe, Jacó enriqueceu às custas do nosso pai. E aí o que acontece é que o Labão olha para Jacó com outros olhos. Imediatamente Jacó percebe isso. E Jacó, ele pega as esposas, filhos, o que ele tinha, e ele foge. Labão corre atrás dele, se encontra, fala para ele ficar, e eles acabam fazendo um pacto, aonde ali naquele momento Deus também está usando o coração de Labão para que o próprio Jacó decidisse tomar uma decisão. Naquele momento em que Labão faz um pacto, ele fala assim, não, tudo bem, você pode ir embora, assim, assim, assado, mas nós não vamos brigar mais, aquilo que eu estava sentindo, então, de repente, passou do meu coração e vamos ter uma vida em paz. Porém, Jacó, ele está voltando para a terra dele. Vocês lembram quem ele deixou na terra dele há 20 anos atrás? O irmão gêmeo, chamado Esaú, que significa cabeludo, que estava muito bravo com ele, ao ponto de querer matá-lo. Ele quer voltar para aquela terra, ele quer resolver a situação. Ali naquele momento, Jacó, ele passa por um determinado local, aonde ele tem um sonho, e aquele sonho, ele vê anjos subindo, anjos descendo, e ele dá o nome daquele local de Betel. E aí ele começa a assumir compromissos, diga, compromissos, com Deus. Nós precisamos assumir compromissos com Deus, porque Deus já tem o compromisso de nos abençoar. Deus, ele nos abençoou antes mesmo de nós aceitarmos a Jesus Cristo como nosso único Salvador. Você já era abençoado, porém quem aceita Jesus é muito mais abençoado. E aí você vê Jacó assumindo um compromisso com Deus e pedindo em oração, falando assim, Deus, o Senhor sabe de tudo que eu fiz, mas eu preciso que o Senhor esteja comigo nesse momento agora. Eu tomei uma decisão, eu quero arrumar toda a situação da minha vida. Inclina o coração do meu irmão ao meu favor. Inclina o coração dessa pessoa que está querendo até me matar, Pai, para que tudo dê certo, para que a minha família não seja prejudicada, para que eu não seja prejudicado. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quantas vezes nós estamos precisando
que num relacionamento haja a vontade de Deus para inclinar o coração daquela pessoa ao nosso favor. Sabe quando você fala e o teu marido não entende? Sabe quando a tua esposa não te entende? Sabe quando você fala e o teu filho não entende? Ele não entende que as drogas podem matar, que a briga pode acabar com o casamento, que às vezes a gente percebe uma série de coisas que podem fazer mal e a pessoa não consegue escutar, que o teu chefe não olha para você, para o trabalho que você tem feito. Sabe quando você precisa que Deus intervenha e incline o coração de uma pessoa ao seu favor, de um juiz ao seu favor, de um professor ao seu favor? Todo relacionamento precisa com que tenha 3 pessoas: você, o próximo e Deus. Porque um cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta facilmente, porque Jesus está ali com você. Nós precisamos orar, assim como Jacó está orando agora nesse momento da história. Se a gente está tomando uma decisão, olha para cá. Se nós estamos tomando uma decisão de colocar nossa vida em ordem, nós vamos precisar nos consertar às vezes com algumas pessoas. E não é fácil pedir perdão, não é fácil chegar nessa pessoa. Mas eu aconselho, irmão, eu falo aqui desse lugar que é santo, que você deve buscar o perdão, que você deve orar a Deus para que Deus incline o coração dessa pessoa ao seu favor, que você deve sim não desistir do seu sonho, porque ele vai acontecer. Se a decisão estiver na mão de uma pessoa, Deus vai inclinar essa pessoa ao seu favor. Deus vai inclinar. Jacó, nesse momento, ele percebe isso. Nesse momento, ele ora a Deus e ele volta para as terras aonde Esaú estava. E o que é interessante é que ele recebe um recado quando ele está chegando nas terras. Ele recebe um recado que fala assim: Esaú sabe que você está chegando. E ele está com 400 homens, soldados, esperando você chegar. Uma pessoa que queria matar ele. Imagine o que não passou na cabeça de Jacó. Ele ficou com medo. Ele ficou com medo. E aí o que Jacó fez? Algumas estratégias. Ele mandou uma primeira turma, vai lá e oferece um presente para ele. Vai na frente. Se morrer, que morra você, não morra eu, né? Brincadeira. Aí depois ele manda o segundo, ele manda o terceiro, e ele manda rebanhos, ele manda presente, ele manda uma série de coisas. Porque a intenção dele era se reconciliar com o irmão. A intenção dele era que o relacionamento estivesse unido, estivesse junto, que a família vivesse junta de novo, que não tivesse irmão separado, que não tivesse pai e mãe separado, que tivesse todo mundo junto, que tivesse todo mundo ali junto, porque Deus, Ele preza pela unidade. Nós precisamos estar juntos, nós estamos juntos aqui, fazendo uma igreja acontecer. Todos nós, juntos trabalhando em um propósito que veio do coração de Deus. Deus tem inclinado o coração de várias pessoas ao nosso favor. E o na nossa igreja continua. Lembra que eu falei para você que nós ganhamos 2 terrenos? A história se repetiu. Nós tínhamos um tamanho de terreno. Pastor Daniel encontra uma pessoa extremamente difícil de falar, numa situação inusitada, de uma forma quase sobrenatural. E ali ele consegue conversar com aquela pessoa, agendar uma reunião,
E aí demora às vezes para acontecer, mas Deus sabe o tempo, o motivo e a hora certa para que as coisas sejam faladas e que haja um milagre de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, resumindo, sem que nós tivéssemos controle, as coisas aconteceram e o pastor já falou, o que nós tínhamos X terreno, hoje nós temos 2 vezes esse X. Sabe por quê? Deus inclinou o coração de uma pessoa extremamente importante para que ela nos abençoasse também. Sabe o que isso quer dizer? Tem uma coisa interessante. Deus, Ele pode inclinar o coração das pessoas ao seu favor, amém? Nesse caso, foi um caso do sim. Foi um caso em que nós somos abençoados com a palavra sim. Mas tem uma coisa que aconteceu também na vida de Jacó, que foi o não. Quando Jacó percebeu que Labão não gostava mais dele, ele também teve o coração inclinado de uma forma negativa. Como assim, Ricardo? Eu vou dar um exemplo. Jacó teve um filho chamado José. José, ele teve também problemas com os irmãos. E aí depois ele é levado como escravo e chega até o Egito e ele é apresentado a um rei chamado Faraó, no caso do Egito. E quando o Faraó, ele vai chegar para ser, ele tem alguns sonhos e ele chama José decifra. José, ele faz uma coisa interessante, ele começa a abençoar o povo do Egito e também o povo das terras dele. Depois de mais ou menos 400 anos, ali naquela região do Egito, aquele povo se esquece de tudo o que aconteceu e eles começam a virar escravos. Chega Moisés. Só estou resumindo a história. Moisés recebe ali um chamado de Deus para libertar o povo. Só que Moisés, ele chega e ele apresenta 10 pragas. Diga comigo, 10 pragas. E Faraó, ele vai resistindo a todas elas. Mas você vê que foi o próprio Deus que colocou no coração do Faraó para ele falar não. Sabe por quê? Porque Deus estava escrevendo uma história. Precisava com que muitos nãos acontecessem em algumas situações para que a vida começasse a ser escrita da forma que Deus quer. Às vezes, algumas pessoas vão escutar um não e não vão entender naquele momento, porque é um momento de frustração, de dor. Não estou entendendo. Mas Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Irmão, esse não que de repente você tomou, essa dificuldade que você está vivendo, essa dor que você está passando, eu quero falar uma coisa para você: Deus está no controle. Coloque a mão no seu coração. Todo mundo coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Pai, não é fácil receber um não, passar por um momento difícil ou uma frustração. Mas Pai, nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei, Pai, que todos nós estamos sendo tratados por Ti, usados por Ti. E Pai, nós vamos cumprir o propósito que o Senhor quer para a nossa vida. Amém? Abra os seus olhos. Assim como Jacó, muitos outros também tiveram alguns corações que foram inclinados a favor deles. Neemias, ele estava diante de um rei. E Neemias, ele era um servo, ele era como se fosse um escravo, estava trabalhando para um rei. E ele fala para um rei o seguinte, ele fala: rei, você pode me dar uma férias coletivas de mais ou menos uns 4 a 6 anos? Como assim, Ricardo? É mais ou menos isso. Ele fala assim: rei, eu trabalho para o senhor. E detalhe, naquele momento, para você chegar na presença do rei, se você chegasse e o rei não gostasse de você ter interrompido ele, você poderia morrer. Amém?
Mas olha que interessante como ficou a história de Neemias. O rei olha para Neemias. Repita comigo: o rei olha para Neemias. E quando ele olha, ele vê que Neemias, um servo, uma pessoa que foi capturada de um outro povo, que ele começou a gostar muito, porque Deus começou a inclinar o coração do rei ao favor dele. Ele olha e ele fala: por que você está com um semblante tão triste, Neemias? Neemias faz uma oração rápida, aquela oração de cabeça, sabe? Deus, me guarda, porque agora eu vou falar. E aí ele fala assim: meu Senhor, eu estou triste porque a cidade de onde eu vim está destruída. E eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade. Eu tenho a vontade de reconstruir os muros da minha cidade. Aí o rei, ele fala assim: mas por que você não vai? Ele fala assim: eu preciso da liberação do Senhor. Aí o rei olha para ele, sabe o que ele fala? Demorou. E parece que foi mais ou menos assim nas palavras de hoje, porque o rei fala assim: tá bom, vá. Como assim vá? Não é assim que funcionam as coisas. Não, vá. Aí ele ainda pede para o rei e fala o seguinte: rei, eu preciso de algumas cartas que eu quero ir reto, eu não quero fazer uma curva. Umas cartas para liberar, para que eu possa passar em determinados locais. Tudo bem, eu faço a carta para você. Posso pedir mais uma coisa? Eu queria umas madeiras aí. Tá bom, pode pegar as madeiras. E ele vai, e o coração do rei se inclinou ao favor do servo de Deus. Assim como Moisés também. Assim como José também. E agora voltando para a última parte da história de Jacó. Lembra que Jacó estava voltando? E ele estava dando presentes para acalmar Esaú. Quando Esaú chega, tá os dois, um olhando para o outro, acontece uma coisa muito interessante. Jacó, vendo Esaú, ele já se prostra, ele já começa a demonstrar uma certa medo, fragilidade ou receio, mas Esaú vem correndo. Você imagine, um cara grande, peludo, vindo correndo na sua direção, e você sabe o que você fez para ele. Ele simplesmente dá um abraço no irmão dele. E eu vou colocar uma parte da história, dá a impressão que ele fala assim: poxa, Jacó, que saudade de você. Como assim? 20 anos. Ele perdeu a primogenitura. Jacó tinha a bênção da multiplicação sobre a vida dele. Trapaceou o irmão falou que ia matar ele. Sabe o que é isso? Você lembra de uma oração que Jacó fez? Deus, inclina o coração do meu irmão ao meu favor. Deus simplesmente transformou a mágoa em amor. Você está magoado? Magoaram você? Ora para Deus. Ora para que Deus incline o teu coração, para que saia da mágoa e vire amor. Para que aquela outra pessoa que está magoada com você também, que ela saia da mágoa e que ela vire amor. Porque nós precisamos que o coração dos homens se inclinem ao nosso favor. Nós precisamos, porque nós precisamos perdoar aos outros. Nós precisamos amar aos outros. Nós fomos feitos por Deus para que nós possamos viver em união. Amém? Glória a Deus. E eu queria que os irmãos abrissem agora no Salmo 127. Por incrível que pareça, estou partindo para o encerramento, no horário certo. Para variar, hoje de manhã eu fiz umas coisas meio esquisitas. Mas amém. Deus inclinou o coração do pastor ao meu favor. Glória a Deus. Salmo 127. Salmo 127 e depois o 128. Mas olha só que interessante. Já foi lido o Salmo 127. E aqui diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Amém? Aqui fala uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Continuando,
Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Aqui fala uma outra coisa. Meus queridos, olha para mim. Se você está desempregado, se você está com problema no relacionamento com teu filho, você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Eu vou falar uma frase para você. Você tem que fazer o seu melhor possível para que Deus realize o impossível. Você tem que fazer o seu melhor possível para que Deus realize o impossível. Você faz a sua parte. E aquilo que não tem como nós sabermos ou alcançar, entrega nas mãos do Senhor. Deixa a ansiedade de lado. E Ele tudo fará para você. Vamos continuar no versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. E o 28, Salmo 128. Como é feliz quem teme ao... Quem anda em seus... Você comerá do fruto do seu trabalho. Serás feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e que haja paz em você. Que Deus continue te abençoando, meu amado. Que você perceba que quando você tiver algum problema com pessoas, com relacionamento, você ore para que Deus incline o coração dessa pessoa ao seu favor. Se você está precisando de uma causa na justiça, ore para que Deus incline o coração daquele juiz ao seu favor. Se você está precisando de um emprego, que ore no coração daquele gestor ou daquele RH ao seu favor. E as coisas vão começar a acontecer, a mudar e a dar certo na sua vida. Jacó, trapaceiro. Jacó, uma pessoa que enganou. Jacó, depois que aceitou a Deus, recebeu o nome de Israel. Deus mudou até o nome dele, e através dele começou a prosperar toda uma geração que não podia ser contado, porque era como grãos de areia e como as estrelas do céu. Que essa bênção esteja sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor e glorifique a Ele. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês, amados.